E é verdade, eu vou para a cova, mas eu vou levar alguém comigo, isso garanto eu que vou. Ai, vou. Porque era a altura das verdades saírem, Gonçalo. Era a altura e as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que estão lá dentro têm medo de falar. O problema é esse, as pessoas têm medo de falar. Porque as pessoas falam da vida privada e depois ela ameaça as pessoas com a vida privada. Foi isso que aconteceu comigo. Uma pergunta, após deitar isto para fora, tens receio de alguma coisa? Eu? Não. Não tenho. Olha, não tenho medo do Paulinho de Geneve que venha ter comigo porque eu moro numa casa privada, não é como ela diz, que eu deixei o meu apartamento e que fui viver para a casa da minha velha. Tenho um apartamento. O rádio teve a oportunidade de ver que eu fiz um vídeo para mostrar a casa da minha patroa e a minha casa. A minha casa tem um portão. Quem entrar dentro do portão está a entrar dentro de uma propriedade privada e eu tenho uma câmara. Portanto, não tenho qualquer medo. Não tenho. E aliás estou a 3 minutos do posto da polícia e, como deves calcular, a polícia está ao corrente daquilo que está a acontecer. Não tenho medo. Também não tenho medo para a minha família, porque a minha família, olha, é uma merda realmente. Por isso mesmo não tenho medo que ela vá ter com a minha família e ele diga aquilo que eu disse sobre a minha família. Não tenho medo nenhum. Absolutamente nenhum. Ela ameaça toda a gente, mas eu não tenho medo. Várias perguntas para ti, ó Diabinha. Sim. Quem eram os investigadores da TIM? A malta que andava mesmo atrás, de ter informações sobre pessoas, famílias, crianças, seja o que fosse. Quem são os investigadores da TIM 20? Era eu, a Biga e o tio Atum. E o Carlos Márcio também. Ok. Já que tu tocaste aí no nome do Paulinho Geneve, queres dizer alguma coisa sobre o Paulinho? Sobre o Paulinho... Tu achas que ele é que é o manda-chuva da TIM agora? Sim, sem dúvida, porque no início o Paulinho era um presenteador como outro qualquer. A maior ali dentro era eu. E depois mais tarde, pronto, entrou o Paulinho em jogo. O Paulinho depois deixou de ser presenteador e passou a ser uma pessoa da família. Por aquilo que me foi dito, pela Beta, por exemplo, é que o Paulinho de Geneve lhe disse que a partir de agora, portanto, eu que estava dentro do time, que queria destruir o time, mas agora quem mandava no time que era ele e as coisas que iam ser de outra maneira. Sim. Portanto, eu acredito que realmente quem orienta e quem manda ali dentro do time 20 que seja o Paulinho de Geneve, sim. Sim. Como tu falaste no problemático, eu não posso deixar de passar a história dos 1000 euros. Sim. Foste tu que foste falar com o problemático ou ele é que foi falar contigo até que tinha informações? Foi ele que veio, vocês também já têm essa gravação de tela porque ele entretanto bloqueou-me no TikTok. Ele é que veio ter comigo a dizer-me que queria falar comigo porque andava chateado com eles e que sabia muitas coisas deles. E porque ele passava algumas dificuldades e eles que andaram a falar a muita gente que ele passava muitas dificuldades e que estava farto e então que queria meter isso cá para fora. Mas claro que isso teria um preço. E sim, ele é que me veio procurar, fui eu que lhe ofereci realmente os 1000 euros para ele me dar esse conteúdo, porque eu disse, eu segunda-feira eu estou na Polícia Judiciária e vou entregar isto tudo à Polícia Judiciária. E pronto, depois aconteceu aquilo que vocês sabem, ele comentou na live dela, eu mesmo assim acreditei nele, acreditei que realmente que ele que estava a falar a verdade, mas pronto, os 1000 euros para mim, olha, que faça muito gosto e que pague as dívidas que tenho. Mas falando nele, por exemplo, eu quando tive um desatino com a Beta, há uns tempos atrás, ele veio ao meu privado também e ele disse-me se eu quisesse alguém que fosse partir a Beta toda, que conseguia alguém que fizesse isso por 50 euros. Também está no privado isso. Pronto, vamos passar aqui, vamos voltar atrás, tu falaste nos investigadores da TIM. Sim. O Carlos Márcio, como tu já disseste, entrava nos fandangos de investigação. Tu consegues dar algum exemplo daquilo que ele fazia ou de alguma pessoa a quem ele atacou de alguma maneira? Olha, uma das pessoas, por exemplo, que ele atacou foi o Carlos Skipper, que andou à procura da empresa dele.
Esse foi uma das pessoas que ela atacou. Depois atacou a Xanita, foi procurar várias coisas da Xanita, ao ponto também de fazer uma conta para atacar a Xanita com coisas que eu enviei e outras que ele foi procurar. E de resto, não sei, porque é assim, sei que existe um privado entre a vida e outras pessoas, que eu não sei quem são essas pessoas, suponho que talvez ele também lá esteja. Não, isto não é uma afirmação, é simplesmente uma coisa que eu penso, porque ela já disse várias vezes que tem um grupo com pessoas da total confiança dela, mas eu não sei quem são essas pessoas. Mas sim, por exemplo, o Carlos Kipper foi uma das pessoas que foi muito lesado por ele, sim. Uma pergunta, há vindos, alguma vez te falou mal da mulher do Carlos Márcio? Não. Não gostava muito dela, mas nunca me falou dela. No início gostava muito dela, como gostava toda a gente, não é? Ela gostava toda a gente e depois, a uma certa altura, já não gostava de ninguém. Era como da Andreia tinha vindos, ela gostava muito da Andreia e depois a Andreia já não prestava, a Andreia não valia nada, só tinha Léria e pronto, e por aí fora. Então ela nunca te falou mal da Soninha? Não, diretamente nunca me falou mal dela, não. Mas também tens de compreender uma coisa, Gonçalo, há muitas coisas que eu não me lembro, porque foi um privado de 2 anos e tal, que eu agora fiquei chocada quando vi coisas que eu escrevi e coisas que ela me escreveu a mim, quando fiz gravação de dela, porque eu não me lembrava nem da metade das coisas que lá foram ditas. Eu desci muito baixo realmente. Eu tornei-me numa pessoa má, numa pessoa... olha, enfim, perdi a minha dignidade, perdi tudo realmente com essa mulher, acredito. Foi a pior coisa que me pôde ter aparecido na frente, foi ela. Outra pergunta, Diabinha, e sobre o Moreno e a Catarina, ela alguma vez te falou mal? A vindos? Sim, houve uma altura que ela gostava muito da Catarina e do Moreno, e depois chatearam-se. Nunca cheguei a saber as razões, porque ela nunca me disse quais foram as razões porque se chatearam, mas sim, ela falava que o Moreno que realmente que tinha 2 caras, e não confiava no Moreno, deixou de confiar no Moreno. Inclusive numa live eles chatearam-se, uma vez que ela foi à live dele. Acho que ultimamente já falavam, mas sim, eles chatearam-se. Nunca cheguei a saber as razões, mas ela não queria mais conversas com eles, sim. Mas ela nunca disse nada, tipo, este gajo é isto, este gajo é aquilo? Não, isso diretamente que eu me lembro, não. Havia, por exemplo, uma pessoa que eu, apesar de não falar com ela, mas eu não posso deixar de dizer isso, a Andreia Silva era uma pessoa que gostava dela realmente. Era uma pessoa que tinha um carinho muito grande pela Vindos, e ela sempre a atacou, sempre. Ela no privado, ela sempre falou mal dela, ela nunca gostou da Andreia e a Andreia tinha um carinho muito grande por ela. Nunca percebi isso, nunca percebi. Mas pronto, é o que é. É o que é. Então aqui ia dizer, Gonçalo, pergunta se a Célia mandou 2 homens para lhe bater. A quem? A mim? Se a Célia mandou 2 homens para me bater a mim? Não sei. Na altura, quando foi esta chatice, a Célia foi de uma das que se virou para mim, sim. Ameaçou-me, assim como tanto a Célia, a Rita Time Tridente e o Paulinho de Geneve, sim, entre outros, mas estes foram os que mais me atacaram, sim. Esses ameaçaram-me. A Rita dizia, ela mora perto de mim, eu posso ir ter com ela e essas coisas assim, sim. Está aqui uma pergunta importante. Após isto começar a sair, alguém te tentou contactar ou travar a tua vinda aqui à Team Block? Não, a única pessoa que me enviou uma mensagem foi a Andreia Silva, para o TikTok, que me enviou uma mensagem a dizer o que é que eu te devo. De resto, mais ninguém me disse nada. Não, nem chamadas, nem mensagens, não, ninguém. Eu também tenho toda a gente bloqueada, mas ninguém me contactou, não. Entretanto, está aqui uma pergunta do Moreno a dizer, podes perguntar porque a Anjo falou de mim? Porque é que eu falei dele? Quando foi aquela situação da Xanita? Falei porque na altura disseram-me que havia um complô, que ainda tinha estado em chamada, a Xanita sabe disso? Que a Xanita que tinha estado em chamada com a Vinda, com o Moreno, com o Carlos Márcio e com o Rui Problemático,
a rasgarem-me em cima, e sim, eu falei mal do Moreno, falei mal do... e o Carlitos também. Falei mal do Moreno, falei mal do Carlitos, sim, disse que exemplo eram eles para a sociedade para me estarem a julgar. Verdade. Ok, vamos passar agora à outra parte. Ontem, quando o Mr. D estava aqui na minha janela, o Mr. D estava a ligar para ti? Estava, sim. O Ministério D ligou-me, ainda não eram 8 da manhã. Começou-me a enviar mensagens e depois ligou-me, ainda não eram 8 horas da manhã. Sim. E depois, quando estava aí na vossa live, ligou-me novamente. Eu disse, rejeitei a chamada e mandei-lhe uma mensagem a dizer que não podia atender. E ele disse-me que estava em viagem, quando eu vejo que ele estava na tua janela. Mas a mim disse-me que estava em viagem, sim. Sim. Não, malandro, estava em viagem. Ok. Não sei se queres falar desse assunto sobre o Mr. D, também já é um assunto público, que já foi falado em live. Sim, posso falar, não tenho qualquer problema, mas eu falar tudo, estou aqui para falar toda a verdade, Gonçalo. Não tenho qualquer problema. Podes perguntar o que queres que eu te diga sobre o Di. O Di foi uma das pessoas que me insultou, foi uma das pessoas que me insultou em várias lives, que expôs o meu privado com ele, e foi uma pessoa que quando precisou de ajuda veio ao meu privado e eu disse que sim imediatamente. Porque eu posso ser uma merda, procurei famílias, fiz muita merda dentro deste TikTok, mas também ajudei muita gente. E sim, Okay, quando o Di me pediu ajuda, eu não recusei a ajuda e ajudei o Di, sim. Sim. Mas como é que foi a ajuda? Ele chegou a pé a ti e disse, olha, estou completamente fodido. Exatamente, eu tinha um problema que tinha que resolver nesses dias e eu ajudei. Sim, é verdade, ajudei, emprestei dinheiro, é verdade. Ele já te pagou? Quase tudo. Não a totalidade, mas já pagou uma parte, sim. E depois há uma situação em que eu fico com o pé atrás com o Di, porque há uma situação da Lilith e Vindos em que há uma situação em que o Di um dia me liga e me diz Diabinho, a Vinda vai-te expor. Eu disse, a Vinda vai-me expor, mas por que razão? Porque ela mandou uns prints numa conversa que tu tiveste com ela à Lilith e Vindos sobre a vinda dela para a Suíça, não sei o quê. Eu disse, mas como? Mas eu não estou a perceber. Sim, eu vi esses prints e eu sabia que realmente que essa história, essa conversa tinha acontecido entre mim e a Vindos, e eu disse, mas não estou a perceber, porque quem falou foi a Vindos. A Vindos é que veio ao meu privado, que me enviou áudios a falar da vinda da Lili para a Suíça e daquilo que tinha acontecido em Portugal. Ele disse, podes-me enviar essa conversa? Eu disse, opa, na boa, e enviei-lhe essa conversa. Ele depois disse-me, entretanto, pronto, os áudios realmente diziam, é claro que eu também falei, lógico, mas os áudios eram da Vinda, onde ela me explicava aquilo que tinha acontecido, aquilo que ele tinha dito, e o Di depois procurou-me e disse-me, realmente é verdade, tens razão, mas eu vou falar com a Lili está muito triste por aquilo que aconteceu. Eu disse, mas eu não tenho culpa disso, porque quem falou foi ela, quem foi dizer algumas coisas à Vinda, pelos vistos foi uma vizinha da Lili, eu não tenho nada a ver com isso. Entretanto, ele disse-me, passados uns dias, ele liga-me e disse, olha, eu estive a falar com a Vinda e eu acho que vamos fazer uma chamada a 3 e vamos... mas entretanto eu mando uma mensagem à Vinda e digo, mas tu queres me expor porquê? O que é que eu te fiz? Ela disse, mas conversa é essa? Eu disse, vieram-me dizer que me queres expor por uma conversa, não cheguei a dizer o que foi. E ela disse que não, que era mentira, que não tinha tido conversas com ninguém, quer dizer... Eu cheguei à conclusão, não sei quem mentiu, se foi o Di que me mentiu ao dizer que a Lili que tinha recebido esses prints da Vinda, se foi a Vinda que me mentiu ao dizer que não tinha enviado prints nenhuns. A partir daí eu achei aquilo tudo muito estranho, não é? E ela então disse-me que queria fazer uma chamada a 3, eu e ele e a Vinda, e eu disse, para resolvermos as situações, eu disse, eu não tenho nada a resolver. Para mim está resolvido, ela fica no canto dela, eu fico no meu. Essa chamada nunca chegou a acontecer. E pronto, e também deixou de me procurar, deixámos praticamente de falar, enquanto Sim. Durante uns dias ele mandava uma mensagem todos os dias, bom dia amiga, e não sei o quê, essas mensagens deixaram de acontecer também. Porque lá está, eu chego à conclusão que eu sou boa pessoa quando ajudo, entendes?
Quando eu deixo de ajudar, eu passo a ser uma merda. É esse o termo. Tu sentes que o Di faz jogo duplo ali de alguma maneira para o lado da Vintes? O que eu sinto, Gonçalo, é que o Di tem o rabo preso com a Vinda. É isso que eu sinto. É isso que eu sinto. Eu sinto que ele tem o rabo preso com a Vinda, porque inclusive a Vinda numa vez numa live, porque ela atacou a barraqueira e atacou a secretária, a Vinda veio defender em altos gritos a dizer: tu cala-te porque senão ia expor nudes que tinha da Márcia. E a partir daí tudo ficou bem. Sim, isso não é segredo para ninguém, porque isso foi dito em live. Portanto, a partir desse momento, pronto, ele passou a ser time Vindos e ficou amigo da Vindos, realmente. Eu nessa altura fiquei muito triste, cheguei a comentar isso com o Di e disse: mas afinal que uma amiga que te ameaça com uma coisa destas, não estou a ver, não estou a perceber porquê. Mas pronto, ficou tudo bem. Foi passado aqui ontem, é verdade, Xanita. Mas eu sempre ouvi dizer diabinha, quando não podes com eles, já sabes, não é? Pois. Entretanto, tu quando saíste da Team 20, tiveste membros da Team 20 que foram falar contigo e ali de alguma maneira rasgaram um bocado a Vintes pelo aquilo que aconteceu, ou disseram-te alguma coisa quando tu saíste da Team? Não, ninguém procurou. Era só falavam em rolagens. Quando eu entrava numa live, era só aí que falavam. Sim, era só aí que falavam. Era só aí que me ameaçavam e era aí que falavam para eu meter a corda ao pescoço, para eu sair do hospital, para eu tirar os fones do nariz, a fazer de conta que estava no hospital e essas coisas assim. É muito triste realmente gozarem com a saúde de uma pessoa, mas pronto. Só o desejo o dobro a eles. Tenho aqui duas perguntas, ó Diabinha. Quem é que procurou o conteúdo depois de saber que tu tinhas esse conteúdo todo? Alguém procurou, que era importante também dizer alguns nomes. Para eu dar este conteúdo? Sim. Para eu dar o meu... Não, ninguém procurou. Isto foi em chamada porque assim, eu nem sequer tinha o contacto do rádio. Foi uma vez o dia que me meteu em chamada no Instagram, perguntou-me se eu aceitava falar com o rádio, porque pronto, eu também tinha sido rasgada no rádio, e eu disse claro que sim, eu não tenho nada contra o rádio, apesar daquilo que ele disse de mim, eu não tenho nada contra ele, e sim, eu aceito falar com ele. Falámos os três no Instagram, entretanto eu desliguei e o Ricardo mandou uma mensagem a perguntar se podíamos falar no privado. Eu disse que sim, e pronto, a partir daí começámos a falar, falávamos todos os dias de manhã, quando eu ia para o trabalho, falávamos todos os dias, na boa, como dois amigos, eu pedi-lhe desculpa por aquilo que tinha dito dele, enviei-lhe o conteúdo, perguntei-lhe, ele disse, mas não achas que isto tem que acabar? Eu disse sim, eu acho que sim, e ele disse, se me quiseres mandar eu exponho, e sim, eu enviei tudo para o rádio, mas foi a única pessoa a quem eu enviei, mas nunca ninguém procurou para ter este conteúdo, lá está, porque ela dizia que o nosso conteúdo que não tinha nada de anormal, não é? Que não havia nada no nosso privado. E pronto, portanto não tem nada, que é o que é, não é? Está aqui uma pergunta que já foi feita por muitas pessoas. Como é que tu entraste no grupo do Keeper? No grupo do Keeper? Justamente foi na altura quando eu me chateei no time Vindos, quando eu falei à Xanita daquela situação da menina, e depois foi a Andrea Silva que me meteu no grupo, mas a Vinda soube logo em seguida, porque tudo aquilo que se passava lá dentro, eu enviava na hora para o grupo, onde e era a pergunta que eu te queria fazer. Tu andaste infiltrado em grupos a mando da M20? Não foi amando, mas lá está, é aquilo que eu te disse, porque no grupo do Keeper eu entrei porque foi a Andrea que me meteu lá, por uma situação que tinha acontecido na minha vida, e para eu não estar sozinha, porque lá está, a Andrea meteu-me lá dentro, mas a partir desse momento eu disse à Vinda, porque eu continuei a falar com a Vinda, eu disse à Vinda e a Vinda sabia, e tudo aquilo que se passava lá dentro eu enviava tudo para ela, sim. Ela sabia tudo aquilo que se passava no grupo do Keeper, porque lá está, eu enviava tudo aquilo, eu fazia prints e enviava sempre para o grupo, portanto nós os quatro sabíamos aquilo que se passava lá dentro.
seja, a Bigo, o tio Atum e ela e eu. Assim, nós passámos aqui alguns privados, porque ainda falta muita coisa, ok? E eu também, vou-te ser sincero, que ainda não tive tempo de ver todo. Olha, o Mr. D está-me a porque é dizer, muita afinal coisa. foi vingança, o Mr. D está-me a enviar uma mensagem a dizer, mandar afinal foi mensagem. vingança. Afinal foi vingança, tranquilo. Não, não foi vingança, Di. Isto não é vingança, isto trata simplesmente de repor a verdade. É o que é. É o que é. E se toda a gente quiser fazer... Diabinho, ele está a arranjar maneira de não pagar o resto. Caga nisso. Esquece Não faz isso. mal, olha, deixa lá, são 700 francos, que lhe sirva, olha, que seja muito feliz com eles. Que seja muito feliz. Que seja muito feliz. Que seja muito feliz. Eu a seguir tiro a fotografia, Mr. D, da tua tropa. Lembras-te quando tu disseste para eu entrar que ninguém me ia atacar na tua rolagem? Lembras-te disso? Pois, olha, eu fui atacada. E não te vi levantar um dedo para me defenderes. Nunca. Nunca. Mas eu a seguir, a desligar a live, eu em seguida eu tiro a fotografia. Fica descansado. Uma pergunta importante. Tu há bocado falaste quando tu tinhas aquele fake, ok? Lembras? Sim, girassol. Pronto. Sim. Quando tu, e esta pergunta é importante e tu vais perceber porquê. Quando tu andaste a presentear com essa conta ou com outro fake, não importa, pronto. Ela alguma vez te disse no privado que não queria o teu dinheiro? Que, o meu dinheiro, que não queria o meu dinheiro porque o meu dinheiro era sujo. É isso? Não, Sim, porque... Não, isso foi quando vocês se chatearam. Eu estou a perguntar quando tu andavas de fake e a presenteavas. Ela alguma vez foi falar contigo? não foi com esse. Ela Sim, alguma foi uma vez, ela chamada. alguma vez foi-te dizer que não queria o teu dinheiro? A chamada, o que ela te disse? Não foi com esse fake. Simplesmente um dia ela estava no ranking e eu entrei com uma conta, o Gato Preto. E sim, dei-lhe um presente. Sim. Dei-lhe um presente e passado 2 dias ela vem ao meu privado, não foi bem insultar-me, mas quase, a dizer-me que o Joca que ele tinha... não foi assim. Afinal, o que é que tu queres de mim? E eu disse, não estou a perceber. Sim, porque tu foste perguntar ao Joca quem é que era o Gato Preto, porque era uma conta a 0. Eu disse, eu fui perguntar ao Joca quem era o Gato Preto, sim, porque o Gato Preto ontem foi-me dar um presente e tu foste perguntar ao Joca quem era o Gato Preto. E eu disse, não, eu não fui perguntar nada ao Joca, e não, eu não tinha perguntado nada ao Joca porque o Gato Preto era eu. O Gato Preto era... Estás a cortar, ó Diabinha, está a cortar. Estão sempre a chamar, é uma chamada. Cortou. E portanto eu não tinha feito essa chamada, eu não tinha feito essa pergunta ao Joca porque o Gato Preto era eu. E ela depois diz que não quer que eu lhe dê presentes, não diz que não quer, mas diz que não quer, que eu posso continuar a ir às lives dela, mas que não preciso lhe dar presentes, e pronto, várias coisas assim que eu não me recordo agora, mas vocês vão ter a oportunidade de ver isso também no privado. Mas sim, foi, mas eu, por aquilo que me disseram, ela disse que não queria o meu dinheiro sujo e não sei o que mais. Sim, ela disse isso? É mentira. Disseram-me que ela que disse isso, mas não, a mim ela não me disse isso, não. No privado não está isso, não. Aliás, ela continua a enviar mensagens. No dia em que alguém, em Cabeta, aparece numa live a dizer que eu lhe tinha enviado mensagens de ameaças, que alguém se fez passar por mim, ela em seguida veio ao meu privado a dizer para eu não me preocupar porque ninguém acredita nelas, e que sabem bem que aquela mensagem que não foi enviada por mim. A Andreia Silva a mesma coisa, enviou-me também 5 minutos depois, enviou-me também mensagens a dizer que sabia perfeitamente o que é que elas querem, mas que sabem que não sou eu. Portanto, ela mandava mensagens de vez em quando, sim. Depois da nossa chatice, chegou-me a enviar mensagens com fotografias da filha, a dizer-me onde é que a filha estava a estudar e essas coisas todas. Portanto, não estava assim tão chateada comigo, não é? Não é como ela diz que era eu que mandava mensagem. Enviei algumas, sim, mas ultimamente era ela que me enviava. E depois que o dia me disse, que foi mesmo o dia que me disse, ela diz que tu que lhe mandas mensagens. A partir desse dia eu nunca mais mandei mensagens e sim, era ela que me enviava mensagens, sim.
Opa, tu há bocado falaste aí na situação do gato preto e entrou o nome do Joca. Por falar no Joca, nós passámos aqui os privados do Joca contigo e parecia ali em algum momento que ele estava a tentar Sempre. engatar. Oh, Sim, Dini, ele estava a tentar engatar. Tu sentiste isso, que ele ali de alguma maneira estava a ver se conseguia ter alguma coisa contigo, estava assim com uma estás a conversa um ouvir? bocado esquisita, a falar de signos contigo e a dizer Sim, que vocês tinham uma ligação. O que é que tu achaste? sim, sim. No início foi a mesma coisa que eu pensei. Eu só tive uma chamada com o Joca, porque ele dizia nas rolagens que éramos namorados, que namorava comigo e não sei o quê. E eu uma vez tive uma chamada com ele, que eu suponho que ele deve ter gravado essa chamada, já foi há muito tempo, onde ele disse que era casada, que tinha 2 filhos, e a partir daí nunca mais o Joca falou mais nada, a partir daí ele sempre foi correto comigo.